E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que estão assistindo, cara. Neste sabadão aí, passando o show da Lady Gaga na TV. Cara, vamos falar de futebol aqui, né? Que é o seguinte, cara. Hoje teve jogo aí do Corinthians Internacional, né? Eu não assisti, mas eu já vi que deu polêmica. Deu questão de polêmica de arbitragem, de pênalti, expulsão. Cara, sempre dá pau em jogo de Internacional e Corinthians, cara. Sempre dá. E sempre favorecendo o Corinthians, né? É mal um jogo que eles vão mandar pro DVD deles lá, vai. Desde 2005 já tem essa conversa, cara. O Corinthians sempre tendo vantagem em cima do Internacional. E mesmo com o VAR agora, né? Não tem jeito. E eu vou falar a verdade, pelo menos desta vez, eu vi aí, pelo menos o lance do pênalti que eles estão reclamando lá. Cara, mas assim, eu não achei pênalti não, tá? Um agarrou o outro, tá? Os dois caíram junto ali dentro da área, mas não teve pênalti ali, na minha opinião, tá? Posso estar errado aqui, cara, não vi direito, sim, mas ali na primeira olhada que eu dei ali, eu vi umas 2, 3 vezes, não vi pênalti não. Mas os caras estão reclamando bastante, o Vitão deu uma entrevista polêmica na saída do jogo, cara, com certeza vai levar uns ganchos, porque falou umas coisas lá que não deveria falar, né? E não ele, pelo menos como jogador, não deveria falar, apesar de estar certo ou não, aí é outra conversa, mas a gente sabe que dá gancho, né? Dá problema. Então, pode ter certeza que vem coisa aí, cara, pra cima do Vitão. E o Inter perdeu mais um, o Internacional que tava indo com uma das grandes promessas, tal, uma expectativa grande pra temporada, pelo jeito não vai acontecer de novo o Internacional, né? Vai fazer o quê? E o Yuri Alberto fazendo hat-trick, hein? Hey, Yuri Alberto, meu Deus. Quem te viu, quem te vê, hein? E é em cima do Inter ainda, de onde ele saiu, né? Ele era do Santos, o Santos foi pro Inter, ficou famosinho pra caramba no Inter, né? Foi vendido lá pra um time lá da Rússia, lá por 20 milhões de euros, e veio pro Corinthians a troco de um monte de jogador, né? O Corinthians pagou cara nele. E agora tá se mostrando aí o valor, né? Yuri Alberto, 3 gols em cima do Inter, né? Aí do ex-time, a lei do ex ali, pelo amor de Deus, triplicou, hein? Vamos que vamos. E é o seguinte, Palmeiras vai jogar com o Vasco lá em Brasília, tá? Jogo que o Vasco vai mandar lá. O Vasco vem aí de 3 resultados ruins e o Palmeiras veio de uma derrota pro Bahia, tá? E o Palmeiras teve aí a volta nos treinamentos aí do Marcos Rocha, do Mike e do Rafael Veiga. Tá? E a provável escalação do Palmeiras para esse jogo é o Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Esse é o time provável do Palmeiras, tá? Que vai para esse jogo contra o Vasco, tá? Lembrando que o Vasco foi derrotado pelo Cruzeiro aí na última rodada e o Palmeiras pelo Ceará por 1-0. Ai, que coisa de louco, né, velho? Tô mudando as bolas aqui. O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, tá? Bahia do Rogério Ceni. Falei, olha que eu falei Ceará, mas não tem Rogério Ceni no Ceará. Vamos que vamos, cara. E é isso aí. É o seguinte, o Palmeiras, uma informação meio bomba aí que tá sendo trazida na internet, aqui tá pelo MSN, tá? Que é o seguinte, o Palmeiras estaria de olho aí no Carlos Miguel, ex-Corinthians, aquele goleiro que saiu do Corinthians foi uma polêmica, porque o Cássio tinha acabado de sair do Corinthians, o Carlos Miguel tinha uma multa bem baixa de contrato e acabou indo pra Inglaterra, cara. Aí os caras detonaram, xingaram ele, chamaram ele de traidor e tal. Mas o cara, que burro foi quem não cuidou do contrato do cara, né, cara? Aquelas palhaçadas, aquelas burrices que o diretoria do Corinthians tinha feito aí. Tava fazendo um tempo aí. E aí, Carlos Miguel foi lá pra Inglaterra. Quem que não queria ir pra Inglaterra? Qualquer jogador quer ir pra lá, pra Premier League, cara. Tá louco? O cara foi. E aí os caras ficaram xingando. E agora o Palmeiras estaria de olho nele, tá? Falou-se no goleiro do Grêmio lá, o Grando, mas aí não vai rolar, tá? Lembrando que o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos, que é o Everton e também o Marcelo Lomba, né? E com certeza algum deles não vai renovar contrato aí. Por isso que o Palmeiras está de olho em outros goleiros mais novos, tá? Vamos ver como é que vai ser. Sei que os corintianadas ficam louca, né, cara? Com um troço desse, tá? E o Flamengo vai assistir não, vai jogar com o Cruzeiro lá
lá no estádio do Cruzeiro, cara, lá no Mineirão, né? É isso que é um jogo que tá muito esperado ainda por causa do Gabigol que tá lá no Cruzeiro, né? O fato que parece-me que o Gabigol, que seria a estrela desse jogo, vai começar o jogo no banco. Então, não vai ter, provavelmente não vai ter tão fácil a lei do ex por parte do Cruzeiro. Quem sabe do Arrascaeta por parte do Flamengo para o Cruzeiro, né? Esse é o ponto, tá? A reportagem aqui do Lance traz que o Cruzeiro e o Flamengo fazem neste domingo, às 18h30, no Mineirão, o grande duelo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quer manter o aproveitamento de 100% como mandante e o Flamengo quer defender sua liderança, que está com 14 pontos. E a partida vai passar na Record, na Cazé TV e no Premier, tá? O Cruzeiro ocupa a 4ª posição do Brasileirão com 10 pontos, venceu os 3 jogos que fez em casa, 2-1 no Mirassol, 3-0 no Bahia, olha... e 1-0 sobre o Vasco, foi em Uberlândia, no caso desse jogo. E o Flamengo ainda não perdeu no Brasileirão, tá? E vem de goleada de 4-0 sobre o Corinthians, neste domingo no Maracanã. Como visitante, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1 em Salvador e o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. E empatou com o Vasco no Maracanã. Nesse jogo, apesar de ser no Maracanã, o Flamengo era visitante, tá? E no meio dessa semana, as duas equipes jogaram pela Copa do Brasil, né? O Cruzeiro venceu o Vila Nova, lá de Goiás, por 2-0, no Mineirão, poupou titulares no início da partida, e o Flamengo, com um time alternativo, ganhou do Botafogo da Paraíba por 1-0 lá em São Luís do Maranhão, tá? E o Cruzeiro aumentou a expectativa de público para esse jogo, tá? De 40 mil para 57,5 mil torcedores, né? Depois dessa vitória aí sobre o Vila Nova da Copa do Brasil, tá? Então aumentou aí a expectativa de público. Para esse jogo, daí o Flamengo comprou a carga total de ingressos destinados à torcida visitante, ou seja, 10% da capacidade do Mineirão. Os torcedores do Flamengo vão poder adquirir no local do site oficial do clube, né? E os bilhetes vão ser retirados em Belo Horizonte. Eu só conto esse negócio de compra no site e retira em Belo Horizonte. Cara, é meio arcaico isso aí, né, velho? Pô, faz uma carteirinha, sei lá o que, velho. Tem que te retirar lá na hora. É um estresse isso aí, velho. Imagina, eu nunca fui não sou torcedor do Flamengo, fui no Flamengo, no Maracanã, mas esse negócio de retirar ingresso na hora lá é um saco, velho. Eu já fiz isso em outros jogos por aí, troço chato, devia melhorar isso aí, né? Devia melhorar mais, fazer o que, né, cara? Vamos lá, né? Então a ficha técnica, Cruzeiro e Flamengo, 7ª rodada, domingo 4 de maio às 18h30, Mineirão, Belo Horizonte, vai passar na Record, Cazé TV e Premier, e as prováveis escalações. O Cruzeiro vem com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Estão vendo que o Leonardo Jardim, que é o técnico, já meteu, provável, o Gabigol no banco. E o Flamengo, provável, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, tá? Bom, é o que eu tenho a dizer para esse jogo, né? A expectativa é que vai ser um baita de um jogo. Seria mais legal se o Gabigol estivesse jogando inteiro o jogo, e seria mais interessante. Era um tempero a mais para esse jogo, né? Com aquela expectativa toda, para ver como é que ele iria jogar contra o time que... O time da carreira dele praticamente é o Flamengo, né? Não foi o Santos, não foi lá o time da Itália, não foi o Benfica. O time dele, da carreira do Gabigol, é o Flamengo, não tenha dúvida disso, tá? Começou no Santos, revelou no Santos, mas o time da carreira dele é o Flamengo. E aí a expectativa era gigante de ver como é que ele ia reagir jogando contra o Flamengo. Será que ele ia fazer gol? Será que não ia? Será que ele ia jogar bem? Será que ele ia se superar? Não ia? Não vamos saber por enquanto, né? Só se o Jardim, o técnico do Cruzeiro, chegar na hora e colocar o cara lá, né? É a única chance, a única alternativa. Tomara que ele mude de ideia e coloque o Gabigol pra dar esse tempero mais no jogo, né, cara? Porra. Ô, Jardim, põe o cara pra jogar, cara. Porra, velho. O cara é ídolo, velho. Pô, sacanagem, velho. Pô, sei lá, vai entender esses caras, né? Mas beleza. É isso aí, galera. Muito obrigado. Expectativa grande. E vamos que vamos até o jogo, até o pós-jogo, até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.
setembro em toda a cidade.